E no final tem coisas imponderáveis que independem do jogador, do treinador, essas decisões do futebol. Questions? Over there, please. Microphone right here. Yep. Yep. Dunga, a seleção brasileira perdeu a Copa do Mundo, depois perdeu 2 edições da Copa América, agora cai na primeira fase. Imagino que o torcedor está sentindo muito essa sequência de vexames da seleção brasileira. Queria saber o seu sentimento, o que você acha do futebol brasileiro, o que está acontecendo com o futebol brasileiro nessa sequência de 3 anos. E você podia fazer 2 alterações e não fez. Bom, as alterações porque o time estava encaixado, né? Tentamos colocar um pouco mais de força, estávamos criando as situações. O meu sentimento é igual do torcedor, assim como dos jogadores, né? E a gente pode responder pela nossa parte, mas hoje todos viram. Não tem o que fazer. Se não tiver as imagens para ter a troca de informação, todo um trabalho pode ser colocado fora por uma situação de jogo que é imponderável a qualquer um que está dentro do campo. Os jogadores, não podemos modificar aquilo que todo mundo viu. Eu vou insistir na pergunta do Alexandre por 2 coisas. O Brasil sai da primeira fase da Copa América pela primeira vez em 29 anos. Foi a segunda vez na história. O Brasil não perdia para a seleção peruana fazia 31 anos. O Brasil sai da Copa América só tendo feito gol no Haiti. E o Haiti sai da Copa América só tendo feito gol no Brasil. A gente, pela realidade do futebol brasileiro hoje, a gente vai ter que se acostumar com esse tipo de coisa. Qual é o teu diagnóstico, na linha do que disse o Alexandre? Se acostumar nunca. Ninguém gosta de perder, ainda mais os jogadores brasileiros. É um momento difícil que estamos passando, mas falando mais especificamente de hoje, o Brasil teve o controle do jogo, jogou. Agora, aquilo que eu torno a repetir, imponderável não tem como se falar. Um jogo para terminar 0-0, não deu para entender. Não deu para entender porque o bandeirinha não correu. Não deu para entender porque levaram 4 minutos para conversando e não chegaram no denominador comum. Assim que o juiz deu o gol, passou no telão, mão clara, né? Tanto acredito que o bandeirinha não correu porque ele viu. Isso não tem como a gente lutar. Nós, pelo menos, jogador, o treinador, não tem como você ter uma influência sobre isso. Dunga, aqui, Rede ABR de Boston. Você não acha que faltou, talvez, uma individualidade de algum jogador, de chamar a responsabilidade, partir para cima, falar, deixa que eu resolvo? Não é bem isso, mas ir para cima, chamar a responsabilidade, chutar mais. Depois que o Brasil levou o gol, passou a chutar. Até então não tinha chutado tanto. Foram 3 chutes no primeiro tempo. Não faltou, de certa forma, a individualidade da parte de algum jogador? Mas no primeiro tempo teve essas individualidades, teve as jogadas combinadas. Faltou a gente definir o jogo no primeiro tempo, pelas ocasiões que nós tínhamos criado. Sabíamos que o Peru ia jogar por uma bola, ou bola aérea, ou num contra-ataque, né? Tentamos neutralizar. E é normal também, no final, você tentar arriscar mais esse chute. Dunga, aqui na frente. Boa noite. Você acha que o resultado dessa Copa América pode atrapalhar a continuidade do seu trabalho na seleção, pensando que a gente tem a Olimpíada e que talvez a pressão pela medalha de ouro, que a gente nunca ganhou, seja ainda maior do que por esse título de Copa América? Sem dúvida, a medalha vai ser uma pressão, porque o Brasil nunca venceu. Então, lógico, quando se tem uma derrota, sempre vai ter a cobrança. Mas tenho também certeza que o torcedor viu o jogo, principalmente o primeiro tempo, e viu como o Brasil foi eliminado. Não foi eliminado dentro do futebol. Dunga, buenas noches. Fernando Lavecchia de Teis Sports, aquí en Argentina. ¿Se puede considerar un fracaso que Brasil se haya quedado en una primera ronda de una Copa América? Não é normal o Brasil, como falaram recentemente, é a segunda vez que acontece na história. Talvez nunca aconteceu na história o Brasil ser eliminado por um gol de mão da forma tão clara como foi, né? E no jogo de hoje não foi só o gol de mão. Logo no início do jogo teve algumas faltas
teve o pênalti no Coutinho, né? O juiz muito perto. E isso me faz lembrar um pouco o que falou o presidente do Uruguai. Profesor Dunga, buenas noches. Carlos Basay, de Perón Deportivo de Lima, Perú. ¿Qué mérito le asigna a la selección peruana en esta victoria conseguida esta noche? Porque ha jugado con mucha grinta, sabe esperar el momento justo, esperó el momento que nosotros erramos el posicionamiento y ha sido el gol. Adelante ha sido con la mano, pero ha sido. Oi, Dunga. Com você, o Brasil foi eliminado nas quartas de final no Chile, está em sexto nas eliminatórias e hoje foi eliminado na primeira fase. Eu queria que você fizesse uma análise desse seu trabalho desde julho de 2014, quando você assumiu, e se efetivamente você teme deixar o cargo da seleção. Bom, só uma coisa que eu temo, a morte. Tenho medo, o resto eu não tenho. É um trabalho, nós estamos tentando, depois da Copa do Mundo, teve uma reformulação. Nós elogiamos a Alemanha 14 anos de um trabalho, aí o Brasil em 2 anos nós queremos que todas as coisas se resolvam fácil. Não tem nada no futebol que um erro só, uma coisa só vai mudar tudo. Tem que ter paciência quando se faz uma reformulação, quando se inicia um trabalho, tem que persistir e consciência naquilo que está se fazendo. Dunga, você mesmo admite que a história é sempre contada pelos vencedores, né? Você é um vitorioso com a camisa da seleção brasileira, você foi campeão do mundo e muita gente antes de você não foi campeão do mundo. Mas como técnico você não conseguiu ser campeão do mundo e é eliminado, como a gente disse, depois de 29 anos na primeira fase da Copa América. Como é que você acha como é que você acha que vai ser a sequência dessa história? O que é que você imagina? Porque eu imagino que deve estar passando muita coisa na tua cabeça, né? E imagino que a explicação de ser eliminado com um gol de mão não seja só a explicação que dê o fim para essa história. Como é que você acha que você vai ser a sequência dessa história sendo eliminado da maneira que o Brasil foi eliminado? Bom, primeiro, dentro da seleção brasileira, só 5 treinadores foram campeões do mundo, tendo passado excepcionais treinadores, excepcionais jogadores, e nem sempre conseguiram vencer. E nem por isso deixaram de ser bons. Lógico que é um trabalho que, depois da Copa do Mundo, os resultados, tudo que aconteceu, os resultados não chegam, ou os títulos que todo mundo espera não chegam, e a cobrança vai aumentar. Foi assim depois de 70 até 94, foi assim na Copa América até 89, 50 anos, e agora não será diferente. Dunga, você tem a história vencedora, como o Ceredo se referiu há pouco, como jogador. Tem uma história também de construção de trabalho na seleção brasileira. Agora a gente tem essa marca da Copa do Mundo, você está tentando reconstruir um novo trabalho, que infelizmente hoje foi interrompido. Você acha que o nível de tolerância talvez seja o maior prejuízo, a maior preocupação para uma sequência nesse momento? É normal, quando não se tem resultado, a tolerância vem menos. No momento que nós passamos no Brasil, tudo se reflete muito no futebol. Então todo mundo, nós mesmos temos menos paciência com tudo que acontece, não só no futebol, em todos os setores. E no futebol não é diferente. Pelo um bom período, né? O Brasil venceu muito até 70, depois de 94 a 2002 venceu muito também. Então nós brasileiros nos acostumamos a ganhar. Agora passamos por um período de transição, né? E que tem que se ter paciência. A Alemanha passou por um período e fez um trabalho de uma Copa do Mundo em casa, a Eurocopa, outra Copa do Mundo, 14 anos, e tiveram essa paciência. Lógico que nós brasileiros não temos essa paciência, então a gente quer achar a solução de uma hora para outra. A solução de uma hora para outra não se encontra com continuidade. 3 more questions, please. 3 perguntas mais. Dunga, aqui, Rede ABR Boston. Tem uma tradição de técnicos da seleção brasileira, entre torneios para a Copa do Mundo, cair, dependendo do seu desenvolvimento. Tivemos o Leão lá na Copa das Confederações, há muito tempo o Falcão também. Você tem de alguma forma receio de que assim que você embarcar no avião de volta para o Brasil, você já não seja mais o técnico da seleção? Não, eu sei nenhum. Acho que o presidente sabe o que nós estamos fazendo, como estamos trabalhando.
sabemos da cobrança, sabemos o cargo como é exposto à crítica, né? Então, você tem, quando entra a trabalhar na seleção brasileira, tem que saber que as cobranças, elas não vendo o resultado, a tendência é aumentar. O mais importante é que internamente a gente sabe o que está fazendo. Dunga, você falou da arbitragem, do gol de mão repetidas vezes e de outras marcações que pareceram suspeitas. Você acha que a ausência de um representante mais forte do Brasil, e no caso do presidente da CBF, tem atrapalhado o Brasil nesse sentido na Conmebol? O Brasil tem menos prestígio do que antes. Essa ausência está prejudicando o trabalho da seleção brasileira? Não, acredito que não. Hoje, com toda a tecnologia que tem, com todas as câmeras que tem, o que me vem à dúvida é, com toda essa tecnologia, a gente comete erros tão claros, tão evidentes. Isso sim começa a ter dúvida. Isso independente se o presidente estiver aqui ou não, a decisão é do juiz. Eles consultaram. O que eu não consigo entender é que eles estavam consultando, falando, não sei com quem, né? Porque eu acho que eles tinham que falar entre os quatro. Aí não precisava da comunicação via rádio, microfone, porque estavam os quatro no campo, os quatro juntos. Então, aí me vem a ideia, quem estavam sendo consultados, de que forma estavam sendo consultados. Isso é bastante estranho. Profesor Dunga, buenas noches. Farid de Antonio de Washington, de FDRadio.net. Me pareció entenderle que no estaría de acuerdo que se realizara una Copa América en conjunto con la CONCACAF. Y de otro lado, ¿cómo le ha parecido la organización de este torneo? Isso, a Copa América aqui ou não, independe de nós. Isso é uma questão de dirigente, de confederações. Se tomar essas decisões, nós temos que fazer o nosso trabalho e vir a jogar. Obrigado. Thank you very much. Muito obrigada.